Bom dia, muito prazer. Meu nome é Rosimari da Penha Santos. Sou psicopedagoga, tenho formação em pedagogia, sou estudante de TO, né, terapeuta ocupacional. Tenho formações específicas também, né? Sou pós-graduada em psicomotricidade humana e neurociência. Também tenho formação e especialização em ABA, análise do comportamento aplicado, transtorno global do desenvolvimento. Então, assim, tenho várias especializações e eu gostaria de trazer um pouquinho sobre o que é psicopedagogia. O que é essa parte da psicopedagogia que as pessoas confundem com um professor de reforço? O psicopedagogo, ele estuda a criança, né, o ser humano como um todo, cada conexão, cada formação, cada nível, cada fase é dentro e por que daquela dificuldade de aprendizagem daquela criança em tal setor, em tal fase. Então, o psicopedagogo ele trabalha um amplo campo, né? Ele vê cada detalhe, ele precisa fazer uma anamnésia muito bem elaborada. Por quê? Porque existe, às vezes, algum fator que às vezes parece ser uma coisa muito simples, uma coisa que seja banal. Porém, para o psicopedagogo é algo muito mais além do que apenas analisar uma criança. É olhar a fundo cada conexão, quais são o desenvolvimento daquela criança, o que precisa ser intervir, né? Quais são os profissionais que compõem essa dificuldade dessa criança para que essa criança desenvolva. Já um professor de reforço escolar, né? Ele tem um outro olhar, né? Ele vai trabalhar na questão de que a criança, por exemplo, tem uma dificuldade em interpretação na leitura, no contexto, né, literário, um conhecimento de fato já dentro de cada disciplina, né? Então, se a criança tem dificuldade em leitura, se a criança tem dificuldade na escrita, se a criança tem uma dificuldade em matemática, então ele vai estudar algumas partes mais específicas, questão de atividade em si, questão de conhecimento, né? A parte cognitiva da criança, focada mais no aprendizado da criança, naquela defasagem daquela criança. Então, essa é uma das diferenças, né? Existem outras diferenças, mas essa é uma das partes mais que as pessoas acreditam. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade nessa questão. E o psicopedagogo, ele faz algo mais além. Por isso que é importante o conhecimento de quem está nessa área, né? Tanto na área de ser um professor, quanto na área do psicopedagogia, o psicopedagogo, ele tem que entender quais são essas diferenças para que tenha uma abordagem mais significativa para aquela criança ou para aquela pessoa, né? Que não é só a criança, não é só quando a gente fala da criança, mas é o contexto geral. Porque tem pessoas adultas, né? Adultos que não sabem, tem algumas dificuldades em algumas questões e que também pode sim ser trabalhado, tanto com o professor, né, de reforço, né, na questão intelectual, quanto também com o psicopedagogo, que vai auxiliar, às vezes, é uma defasagem que aconteceu lá atrás. Então, o psicopedagogo, ele vai desenvolver e vai saber qual é a causa que está causando aquela dificuldade. Então, essa é uma das abordagens diferentes do psicopedagogo e do professor de reforço. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre o psicopedagogo e o atendimento especializado. Qual é a diferença? Qual é a abordagem? Muito obrigado. Tenha um bom dia.